Bem-vindos de volta a mais um episódio do Review Games, o programa onde trazemos um pouco do gameplay e nossas primeiras impressões sobre os últimos lançamentos de jogos. 14 anos e 2 gerações de consoles depois, os jogadores de PC finalmente estão recebendo o clássico original da Rockstar. Ele foi portado para todos os principais consoles no ano passado e, finalmente, está disponível em todas as plataformas. É chocante que tenha levado tanto tempo, mas, hey, antes tarde do que nunca, certo? Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Red Dead Redemption para PC. Os caminhos da Rockstar são um mistério pra mim e, bem, pra todos, especialmente porque depois de tanto tempo, isso é apenas um port básico. É melhor do que os relançamentos iniciais para console que vieram travados a 30 FPS, mas não entre esperando algum tipo de remake. Esta é a versão original de 14 anos atrás com uma resolução maior, e só. Em praticamente todos os aspectos, é o Red Dead Redemption, de 2010, o que pode ser um pouco decepcionante, mas considerando as edições definitivas de GTA, e como aquilo foi, fico feliz que não seja mais um desastre. Eu prefiro um jogo que pareça datado a uma tentativa falha de atualizá-lo. E é exatamente isso que temos aqui. É um jogo que parece datado. Não é nada impressionante, mas pelo menos funciona. Agora, isso significa que vale o preço que estão cobrando? R$250? Não, não mesmo. Nem de longe. É um port sólido que, na minha experiência, está quase sem bugs, mas esse preço é um absurdo. Não vou mentir. Como alguém que já jogou o Red Dead original até cansar ao longo dos anos, e não estou brincando, eu vou jogar de novo depois de fazer esta análise. E digo mais, não em algum momento no futuro, mas dentro do próximo mês. Eu amo Red Dead Redemption, é um jogo muito bom. E agora posso jogá-lo a 144 FPS, o que é ótimo. Este port chegou até nós pelas mãos da Double Eleven, um estúdio do qual eu não tinha ouvido falar muito, mas eles definitivamente não são uma empresa qualquer. Eles estão no mercado há um bom tempo. Já criaram alguns jogos próprios, mas a especialidade deles parece ser portar jogos para novas plataformas, e é exatamente isso que eles fizeram aqui. É como se Red Dead tivesse recebido um bom port para PC lá em 2010. Considerando tudo, ainda é um trabalho sólido nos dias de hoje. O jogo tem uma seleção decente de opções gráficas no menu, embora não tenha taxa de quadros desbloqueada. Mas tem DLSS, o que é meio exagerado para um jogo com aparência tão desatualizada, mas eu não vou reclamar disso. A questão sobre Red Dead 1 é que ele pode parecer simples aos olhos modernos, mas quando foi lançado era absolutamente revolucionário. Não dá pra subestimar o impacto que ele teve no mundo dos games. Ele realmente deixou todos os outros jogos de mundo aberto da época pra trás, com seus gráficos detalhados e um mundo altamente autêntico. O fato de a Rockstar ter lançado uma sequência 10 vezes mais imersiva do que este jogo não diminui o fato de que ele foi um grande salto para a empresa. Enquanto GTA 4 foi a Rockstar molhando os pés na ideia, Red Dead é prestígio total. Sério, é um jogo sério. Tem momentos engraçados, não vou negar, mas na maior parte é um western bem direto. É menos um western spaghetti surgido na Itália e mais um western revisionista, como Os Imperdoáveis, Os Indomáveis, ou a versão dos irmãos Coen de Bravura Indômita, que aliás saiu no mesmo ano. Eu fui assistir e lembro de ter pensado exatamente nisso. A violência é implacável e o Velho Oeste é retratado como um lugar sombrio e imoral. Quase parece inútil resumir a história, mas afinal faz tanto tempo que certamente há pessoas que nunca jogaram este jogo. Então, lá vai. Você joga como John Marston, um velho fora da lei, em uma missão para caçar e derrotar os antigos membros da sua gangue, vivos ou mortos. Porque, bem, o FBI basicamente mantém a família dele como refém. Quero dizer, eles não se chamam FBI, mas são o FBI. E claro, são uns cretinos. Enfim, a premissa é bem simples e direta. Você precisa caçar os antigos membros da gangue, certo? A apresentação do jogo é excelente de forma uniforme, especialmente para um jogo tão antigo. A era PS3 e Xbox 360 não tem apresentações consistentemente boas. Quero dizer, existem ótimos exemplos dessa época, mas não era algo garantido, por assim dizer. E Red Dead simplesmente se destaca. John Marston é um dos favoritos dos fãs por um motivo. Ele é durão, mas calado, um fora da lei com um pouco de decência, e é existencial sem ser pretensioso, e sinceramente, isso é bem difícil de fazer. Temos tantos exemplos de personagens filosofando sobre a natureza da existência, e nem sempre isso é bem feito, mas o velho John consegue.
Sua jornada o leva pelo estado fictício de New Austin, descendo até o México, que está em plena guerra civil. E então, na virada mais surreal do jogo, você termina nos arredores do centro urbano de Blackwater, onde é confrontado com os tempos de mudança. Honestamente, o fim do Velho Oeste é uma era incrível para contar histórias. Você chega em uma cidade e há carros e metralhadoras. É um choque cultural total que reforça o quão antigo o Velho Oeste realmente era e como ele estava sendo rapidamente varrido. É um jogo com temas profundos e que realmente faz algumas perguntas difíceis sobre nosso lugar em um mundo em mudança, além da possibilidade de perdão e de seguir em frente. Nem precisa dizer que há muito para refletir ao final deste jogo, e é difícil não se emocionar quando os créditos finalmente rolam. John passa muito tempo sendo mandado por idiotas, e isso, claro, é um clichê da Rockstar, mas aqui isso se destaca especialmente por tudo o que acabei de dizer sobre a história. Além disso, não há nada que realmente impeça John de simplesmente meter uma bala na cabeça desses imbecis e seguir em frente. De novo, vou dizer, é o Velho Oeste. Pode estar no fim do Velho Oeste, mas ainda é o Velho Oeste. Hoje em dia você não pode nem espirrar sem isso virar, entre aspas, dados. Mas naquela época, as pessoas se matavam e saíam impunes. E continuaram fazendo isso por várias décadas. Quero dizer, pra ser justo, não teríamos um jogo se ele simplesmente matasse os outros caras maus imediatamente. Então, obviamente, é por isso que ele não faz isso. Mas também vale mencionar que o nível das atuações de todos os envolvidos realmente sustenta o material aqui. Existem alguns monólogos incríveis espalhados pela história que, sem a atuação, não teriam necessariamente um propósito, mas ajudam muito a criar essa atmosfera melancólica. A música também é absolutamente fantástica. Mesmo não indo sempre para aquele som bombástico de faroeste, incrível. Geralmente é mais sutil e atmosférica, mas muito bem executada. E quando eles usam trompetes nos grandes momentos, é extremamente eficaz. Se há algo para reclamar sobre o som, é que a qualidade do áudio dos diálogos às vezes deixa a desejar, e isso é muito mais perceptível neste port. Não estou falando das atuações, mas da qualidade literal do áudio, que às vezes é bem ruim. Obviamente, eles comprimiram o áudio original para caber em um disco, mas isso se destaca de forma negativa. Isso me faz pensar, talvez seja um bom caso para usar um desses modeladores de voz com IA, criar modelos das vozes dos personagens e passar os diálogos antigos por eles. Provavelmente seria um processo tedioso, mas cara, ajudaria muito. Ainda seriam as atuações originais, o que na minha opinião seria o ideal. Talvez algum dia eles façam isso e adicionem por meio de uma atualização. Não sei! Não é algo que eu vá reclamar com muita força. Visualmente bem, tem 14 anos. O que você quer que eu diga? Coisas que o jogo quer que a gente preste atenção, como os personagens principais, ainda têm uma aparência sólida para a época. A iluminação e a composição geral de algumas dessas cenas ainda são excelentes. É cinematográfico, e as pessoas que trabalharam nisso claramente têm habilidades nessa área. E, enquanto nem tudo se destaca, algumas coisas ainda parecem muito boas. Quero dizer, diria que os cavalos parecem melhores do que muitos cavalos que vemos em jogos hoje em dia. Não todos, mas muitos. Outras partes se destacam de forma negativa, como as texturas de baixa resolução. Chegue perto de John e você pode praticamente contar os pixels daquela textura. Muitas texturas de fundo mal estão lá, parecendo borrões vagos. Este port não fez nada para melhorar isso, nem mesmo as telas de carregamento, que estão exatamente na mesma resolução de antes. Mas se você instalar o jogo em um SSD, só vai vê-las por uma fração de segundo. Falando dos visuais, foram as únicas partes do jogo onde experimentei alguns bugs reais jogando no PC. De vez em quando, um personagem fica travado no lugar ou a animação parece meio estranha. Eu jogo muitos jogos antigos no PC, e um dos problemas comuns que surgem ao portar jogos antigos para ambientes modernos é a taxa de quadros. Às vezes, jogos antigos rodam em uma taxa de quadros muito mais alta do que foram originalmente projetados para rodar, o que causa estranhezas. Joguei este jogo a 144 FPS e notei pequenos momentos esquisitos, em que os personagens aceleravam ou as animações ficavam meio truncadas. Isso me lembra outros jogos com os mesmos tipos de problemas. Não sei exatamente o que é. Quero dizer, não é como se o Red Dead original fosse totalmente livre de bugs. Ele já tinha sua cota de problemas quando foi lançado originalmente. Talvez eu esteja me lembrando mal desse problema específico. De qualquer forma, é o único problema real que experimentei e sinceramente é bem pequeno. Tipo, nem teve travamento. Claro que não, afinal este jogo é muito antigo.
Mas, com as minhas expectativas para ports de PC, ainda fico com aquela expectativa residual de travamentos dos últimos anos. Fora isso, tudo está bem sólido. Mas como a jogabilidade se sustenta? Acho que é óbvio. Muito bem. Se você vem de Red Dead 2, pode ser um pouco estranho no início, porque este jogo é muito mais rápido e responsivo em comparação. Red Dead 1 é muito mais um jogo tradicional, se comparado com a ambição insana da sequência. Tudo é mais simples e com mais cara de jogo, se comparado ao segundo. Não vou fazer nenhum julgamento de valor aqui. Amo os dois jogos, mas eles são jogados de maneira bem diferentes. Na minha opinião, é mais provável que eu volte a jogar Red Dead 1, especialmente agora que posso jogá-lo no PC. Talvez isso signifique que eu acho ele melhor, mas não sei. Porque, sendo honesto, quando jogo Red Dead 2, sempre fico admirado com muitas coisas nele. Mas enfim, essa não é uma comparação entre os dois jogos. O básico permanece o mesmo. Você monta a cavalo, participa de tiroteios e explora o mundo aberto, que na verdade é surpreendentemente pequeno. Eles fazem um ótimo trabalho em dar a impressão de uma paisagem grandiosa de faroeste, mas não leva muito tempo para se deslocar de um lugar a outro. As missões são variadas, e na verdade levam tempo até você entrar em um tiroteio de verdade, mas pelo menos pra mim, a parte de atirar ainda funciona muito bem. Sim, é aquele sistema de cobertura clássico dessa época, mas a física do Euphoria faz com que cada impacto de bala pareça poderoso. Este jogo ainda é a minha implementação favorita dessa tecnologia que eles já fizeram, e é perfeita para um faroeste sombrio como este. Nem toda missão é incrível. Tem algumas irritantes, outras que são só tarefas repetitivas. Além disso, pastorear gado é um saco. Eu até aprecio que há coisas de cowboy de verdade no jogo, mas as mecânicas desses segmentos ainda são bem frustrantes, de qualquer forma. No geral, é um jogo muito mais ágil e focado do que Red Dead 2. John tem sua missão e basicamente a segue. E quando você se desvia porque isso acontece, ainda serve ao objetivo final de caçar seus antigos amigos. Comparado à imensidão da sequência, este jogo é bem mais gerenciável em termos de duração. São cerca de 18 horas se você jogar apenas a história principal. Mais uma vez, sem julgamento aqui, só dizendo que é mais rápido. E isso é provavelmente o motivo pelo qual já joguei este várias vezes e continuarei a jogar, mesmo que não faça o mesmo com a sequência. Não é como se eu nunca fosse jogar o segundo jogo novamente, mas é muito mais provável que eu volte a este. Ainda há muitos minijogos e eventos opcionais, só que não tantos quanto no segundo jogo. No geral, o mundo não é tão imersivo quanto o do Red Dead 2. As lojas basicamente funcionam como menus. Não há um sistema complexo de confrontos. E os pequenos espetáculos que você pode assistir são bem mais básicos em comparação ao que eles conseguiram fazer na sequência. Mas tudo isso tem seu charme. Ainda é divertido parar e jogar uma partida de Five Finger Filet ou Texas Hold'em, e as missões de caça aos procurados são uma atividade paralela bem divertida. Laçar caras, amarrá-los e jogá-los na traseira do cavalo sempre é satisfatório. Além disso, ainda há estranhos neste jogo que pedem a sua ajuda, e na maioria das vezes é completamente inexplicável por que John decide ajudar essas pessoas. Mas geralmente são interrupções rápidas. Eles pedem pra você coletar umas 20 flores ou algo assim. Sua vida se regenera automaticamente, então você não precisa se preocupar em comer. O medidor do Deadeye é igual, ele se regenera sozinho. Você nunca realmente precisa se preocupar com seu cavalo, ele basicamente funciona como um carro com 4 patas. Todas essas coisas tornam o jogo muito mais jogável e direto com foco na história. Mas, se você realmente adora os elementos imersivos da sequência, são duas coisas completamente diferentes. Não é a mesma coisa. Eles não têm o mesmo objetivo. Red Dead Redemption é um clássico atemporal, mas no PC em particular, ele vive à sombra de sua sequência. O segundo jogo é simplesmente maior, mais ambicioso. Ainda parece incrivelmente bom. Por outro lado, o original definitivamente mostra sua idade, mas com o devido crédito ainda impressiona em muitos momentos. Para um jogo de mundo aberto tão antigo, ele ainda consegue me surpreender às vezes. Preciso admitir isso. A jogabilidade para mim ainda funciona muito bem. Todo esse sistema de tiro com cobertura pode parecer datado para algumas pessoas que estão jogando agora, mas para mim é ótimo e as missões são variadas e interessantes o suficiente para funcionarem. Funciona muito bem. Além disso, eu simplesmente gosto desse sistema de tiro com cobertura. Não sei se isso ainda é a praia de todo mundo, mas eu curto essa pegada mais game e a simplicidade. Mas também é um dos roteiros mais enxutos da Rockstar. Sem dúvida está entre os melhores da empresa, se não for melhor que todos os outros jogos da Rockstar. E uma coisa que me surpreende ao voltar ao jogo é o quanto eles fazem foreshadowing nas primeiras horas. Eles mencionam personagens e locais que nem entram em cena até o final do jogo.
E cara, se aquele final não for um dos melhores da Rockstar, talvez seja até o melhor. Honestamente, acho que é provavelmente o melhor deles e talvez um dos melhores finais de jogos de videogame de todos os tempos. Há algumas missões irritantes no meio do caminho, mas vale a pena chegar ao final. O port é básico, mas sólido. E, pessoalmente, a menos que a gente receba um remaster completo, eu meio que prefiro essa abordagem de atualizar o jogo. É praticamente como eu me lembrava, tanto as partes boas quanto as ruins. Não há muitos problemas novos e as opções gráficas são legais. Não houve muitos problemas estranhos rodando no meu PC ou algo assim, embora eu tenha um PC bom. Não o melhor, mas bem decente. E eu já elogiei, e vou continuar elogiando este port. Provavelmente um dos melhores ports pra PC que joguei recentemente, mas cobrar R$250? Não. É basicamente um port inalterado de um jogo antigo. Pelo menos nas versões de console, você ganha uma caixa física que, de certa forma, justifica o preço. Ou pelo menos você tem essa opção. Aqui não dá. Você compra na Steam. Então, minha recomendação é esperar um pouco. Vai entrar em promoção em algum momento. Compre quando estiver com desconto. Acho que você não vai se arrepender se pegar por, digamos, R$170. Talvez ainda seja um pouco caro, mas este é um jogo incrível. Quero dizer, já passou tanto tempo, então o que são, sei lá, mais uns meses até que fique com 50% de desconto, certo? Essa é minha opinião. Deixe um comentário e nos diga. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir. Se ainda não é inscrito, agora é um ótimo momento para se inscrever. Nós postamos vídeos novos todos os dias da semana. A melhor forma de vê-los primeiro é, claro, se inscrevendo, então clique em inscrever-se. Não se esqueça de ativar as notificações e, como sempre, muito obrigado por assistir a este vídeo.